Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos e eu inicio com a leitura do livro Agenda Cristã. Antes disso, lembro que a nossa sessão está sendo gravada para depois postarmos no YouTube. Momentos graves. Use a calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, inutilmente buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por uma simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais. Em hora alguma. Porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que radia. Puxa, eu gostaria de escrever tatuar essa frase na minha alma. A virtude não é uma voz que se fala, e sim um poder que radia. Puxa vida. Prece inicial, seu Rubem? Pois não. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia em tua compaixão. Perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoais como nós as perdoamos.
se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Que seja. Amém. Assim seja. O que vamos ler hoje, meninas? Pode ser o Livro dos Espíritos. Pode. Capítulo 3, a criação, formação dos mundos. A questão é 37. Ok. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, dos seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter sido feito a si mesmo. Se existe como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Ou seja, né, dizem os cientistas que o universo foi criado por Big Bang há não sei quantos bilhões de anos, mas pela resposta, né, o universo já existe há um tempo que a gente não consegue, né, quantificar, porque, né, Deus existe. Essa é uma questão até, né, porque nós temos uma necessidade, né, de saber, né, que alguém criou o universo, Deus criou. Ah, mas criou há quanto tempo? Nós não conseguimos admitir que o universo já existe, sei lá, né, desde sempre, né, e que Deus o criou e vem criando e que ninguém criou Deus, que Deus sempre existiu. Já é uma dificuldade que temos, né, da nossa limitação espiritual, né, seu Rubem? Perfeito, Fred. Nós somos. O nosso nível de compreensão é muito diminuto, muito limitado para se fazer um diagnóstico sobre o universo e sobre o Criador, não, meu irmão. É melhor aceitarmos o que está escrito e ficarmos caladinhos, né? Sem fazermos muitas polêmicas. Nós não podemos polemizar sobre certos assuntos que nós não compreendemos e nunca compreenderemos. Obrigado. Por nada, meu amigo. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras de Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribui, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo
em certos fenômenos físicos. 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a esse respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Formação dos seres vivos, 43. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo de tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram então e se multiplicaram. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova com o novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os demais elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a certa temperatura e a um meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas opera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo, a formação dos seres vivos, saindo eles do caos, pela força mesmo da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia de que fazemos de seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio das leis eternas. Essa teoria não resolve, em verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Ou seja, nem mesmo, espíritos mais adiantados tenham acesso a todos os mistérios de Deus. 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas os germes primitivos já existiam em estado latente. Ou seja, tudo que existe no planeta Terra, já havia sido reunido ali, a nível atômico, molecular, e tudo foi surgindo conforme as condições favoráveis foram aparecendo, ou seja, o Cristo planetário, Jesus, que é o governador do nosso planeta, junto com incontáveis espíritos, foram modificando as condições materiais do nosso planeta, aglutinando elementos para ir surgindo a cada tempo, o necessário para a formação da vida. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar. A fermentação pútrida que lhes é necessária à existência é um mundo minúsculo que dormita e se cria. 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra.
Ou seja, né, todas as alegorias, né, encerram verdades. Né? 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Ou seja, está tudo errado, né? 49. Se o germe da espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados na terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Algum comentário? A vida foi disseminada através do espaço, né? Pelo que ele dá a entender aí. Né? É claro que o termo DNA é recente, né? Então, os DNA de todas as espécies estavam no estado latente, né? Aguardando a formação do planeta, né? Que poderia dar condições para que essas formas de vida efluíssem, né? Você vê que fala-se que os seres humanos foram os últimos animais, em tese, né, a serem criados aqui no planeta, né? Colocados aqui no nosso planeta. É o que a literatura espírita nos esclarece a respeito. Mas é como eu já disse, né? Não há como polemizar sobre essas questões. Nós somos muitíssimos limitados. Mesmo os espíritos, você vê, o espírito da verdade, ele não tem todo o conhecimento dessa matéria. Ela é muito complexa. Ela está. Essa matéria está ainda no domínio de Deus e do Cristo. E a ninguém mais pertence, não, meu irmão? Sem dúvida, né? E se nós podemos pensar, né, que o Cristo ele é responsável por 5 planetas, né, cerca de 30 bilhões de seres, né, contidos, né, em mais de um sistema solar. Deve haver seres, né, mais avançados que o Cristo ainda. Então, não só nós estamos evoluindo, como o Cristo também. Né? Todos nós seremos crísticos um dia, né? Teremos as nossas humanidades, né, para organizar, tomar conta, né? Por isso que serão os nossos filhos, né? É interessante esse pensamento, né, que saímos do átomo, né, e vamos ao arcanjo e mais além ainda, né? Mas daí até chegarmos lá serão um tempo que foge à nossa escala de compreensão, né? Talvez bilhões de anos, né? Mas é interessante nós pensarmos que a nossa jornada, né, apesar de, né, já não estarmos no mundo primitivo, estarmos saindo do mundo de provas e expiações, está apenas começando, né? E às vezes eu fico pensando, né? É, é cobrado de nós a questão da reforma íntima, de nos melhorarmos, de praticarmos o bem, né? Mas aí me parece ainda que sejamos mais aprimorados daqui a algum tempo, daqui a alguns séculos, muito há a se fazer ainda. Essa escala de bondade, né, de utilidade para o próximo, ela é muito mais longa. Nós não conseguimos ainda dimensionar isso,
Porque é como se nós procurarmos o livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando se fala dos mundos felizes, dos mundos crísticos, né? Não existem palavras que podem os descrever, porque as palavras acompanham o nosso grau de evolução. É claro que para baixo, né, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, é fácil a gente se situar, porque nós já vivemos isso. Agora, para cima, é muito difícil a gente pensar nisso. A gente não tem condições de entender, né? Tem até uma propaganda que agora está mais antiga, né? De quando saíram os notebooks que eram ultra finos, né? E aí aparecia lá um personagem da época, né? Do carvão, né? Da Maria Fumaça, né? E daí ele tá lá todo cheio de pó de carvão, abre a moça um laptop ultra fino, né? E ele pergunta: isso é movido a carvão? Porque é só o que ele conhece, né? O mais avançado que ele chegou é ali. Então não adianta, né? é, que ela tentasse explicar para ele, né? Não, isso aqui é uma bateria de íons de lítio de alta performance, né? Ela estaria falando alemão, grego, sei lá, um idioma que ele não compreenderia, né? E assim são as respostas do Espírito da Verdade, né? E veja, né? Mais de 150 anos, né? E as respostas são muito atuais, né? Em 150 anos, essas respostas elas não envelheceram, né? A gente não, em 150 anos, a gente não evoluiu o suficiente. Falar, não, mas isso aqui agora eu já sei, isso aqui é assim, Deus criou o homem a partir de partículas tais e tais e tais, e eu fui criado assim, assim, assim. Não, são mistérios que ainda vão nos envolver durante muito tempo. Mas a questão em si não não são esses mistérios, né? Claro que nós queremos saber, né? É que nem diziam, né? As pessoas mais antigas vão lembrar, né? Não há que se discutir o sexo dos anjos, né? E mal sabíamos, né? Naquela época, eu era criança, que anjo não tem sexo, né? Porque nós não temos sexo, né? Estamos como homens e como mulheres e já transitamos, né, pelos dois lados da sexualidade por diversas vezes, né? Só que não sabíamos isso à época, então não nos cabe, né, querer ingressar nessas discussões, porque essas discussões elas acabam sendo inócuas, porque o que nós precisamos hoje? Reforma íntima, melhorar, fazer o bem, né? Deixar o nosso lado instintivo para trás, isso que é o mais importante. O restante é conhecimento, né? Conhecimento enciclopédico, né? É para só dimensionarmos o que não sabemos. Comentários? Imagina, Fred, quando nossos irmãos primitivos se deparavam aí com visitantes, né, de outros mundos, de outros sistemas solares que vinham em suas naves, né, expelindo fogo e descendo, né, eles associavam com o quê? Com o que eles conheciam lá nas suas lendas, suas fantasias, chamavam as naves de dragões, não é? Que expeliam fogo. E os seres que desciam eram deuses, porque eram totalmente diferentes da realidade deles, não é mesmo? São conjecturas que nós temos que fazer atualmente, né? Porque o número de avistamentos de objetos, de OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, estão, está intensificando. Não sei se vocês concordam. Os avistamentos estão se tornando muito mais frequentes, eles estão se apresentando, não é? Aliás, a vida aqui nesse planeta
nós devemos a várias intervenções deles, né? Vários desligamentos aí de silos atômicos que houve aí em períodos de graves crises, né? Nós temos informações, Fred, que naquele incidente de 63, e quando os russos instalaram uma base de mísseis atômicos em Cuba, em determinado ponto, o Kennedy ordenou o lançamento de 5 bombardeiros para arrasarem Cuba, entendeu? No auge daquela crise. E esses 5 bombardeiros foram capturados pelo subespaço, pelo vórtice daquela região ali que eles chamam de Triângulo das Bermudas. Se caso não tivesse essa intervenção, nós não estaríamos conversando aqui, né, meu irmão? Obrigado. Realmente, a palestra que eu ouvi hoje, quando eu estava pedalando, do Rossandro, né, diz que Jesus demora a chegar, né, no sentido que cabe a nós, né, como crianças espirituais que somos, né, Jesus nos deixa brincar, né, vamos lá, brincamos, discutimos com o amiguinho. Aí, quando está próximo de nós realmente nos ferirmos, né, de fazermos algo sério, aí há intervenção. Porque se nós bem lembrarmos, né, se nós somos crianças e não nos é permitido exercitar o nosso livre-arbítrio, nós não crescemos. Mas também o nosso livre-arbítrio não pode chegar ao ponto de nos prejudicar. Só um minuto. Eu faço uma prece para você. Tá bom, meu amor, é isso mesmo. Faz a prece e coloca o curativo. É isso mesmo, as duas coisas. Está aprendendo. Ai, belezinha. Mas é isso, né, gente? As coisas, elas vão evoluir, né? Vão evoluir apesar de nós, né? Então, a gente faz a nossa parte e confia no alto, que o alto não opera com improviso, né? Tudo está sendo contingenciado, né? Estamos no Brasil, coração do Evangelho, pátria do Espiritismo, né? Jesus tem um plano grandioso para o Brasil, né? De servir como coração do mundo inteiro e devemos confiar, continuar fazendo as nossas preces, trabalhando, fazendo a nossa parte, né? Nos resignando com o que não depende de nós e procurando manter as vibrações elevadas, né? Comentários finais antes de passarmos para as vibrações? Não. Estamos pela misericórdia de Deus e as bênçãos de Jesus. Só isso, meu irmão. Vamos então elevarmos ainda mais os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos em seu nome, agradecendo a espiritualidade maior que compareceu às nossas casas para efetuar a limpeza, a asepsia do nosso ambiente familiar, trazendo conforto espiritual e moral a todos nós, bem como a todos os irmãos que aqui foram trazidos, que puderam aproveitar essas palavras, tanto quanto nós aproveitamos também. E vamos pedir pelos nossos irmãos mais desafortunados, os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, e dentre estes, aqueles que escolheram sair da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que as nossas vibrações, somadas à força de Jesus, a sua misericórdia, possa chegar a todos esses irmãos.
Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. Dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que essa influência que chega para eles, né? Porque sabemos que os nossos obsessores são pessoas que se ligaram a nós por profundos laços de amor, de amizade, e que traímos a sua confiança, e por isso eles não podem ser arrancados de nós. Eles têm que ser convencidos a seguir o seu caminho, e isso só acontece com o amor. Só acontece com a nossa reforma íntima. Por isso que Jesus nos recomendou a oração e a vigilância, porque só fechando as portas, né, os acessos que esses irmãos têm sobre nós através da culpa, através das nossas más ações, é que vamos convencê-los de que não somos mais os mesmos, que os magoaram e os prejudicaram. E sendo-lhes negado acesso, eles abrirão a sua mente para que possam seguir seu caminho, aceitando nos perdoar, ou pelo menos nos deixar em paz, para que eles também possam ser felizes. Pois sabemos que o caminho da vingança, do ódio, é um caminho miserável, de muito sofrimento, que só o amor recupera e engrandece todos nós. Vamos vibrar também pelo nosso país, o Brasil, pelos líderes mundiais, pelos nossos governantes, por todos aqueles homens que possam, intuídos pelo alto, restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibramos ainda pelos indivíduos anônimos que fazem o bem, por todos os centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E que agora possamos fazer vibrações específicas por aqueles que nos vêm à mente. Que todos esses irmãos que vieram à nossa mente possam ser amparados. E que agora possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, sempre lembrando que devemos pedir com sabedoria somente o que nos seja favorável, pois muitas vezes nos são negados situações favoráveis que poderiam fazer descarrilar a nossa encarnação. Então, peçamos a Jesus que afaste do nosso caminho tudo quanto seja ruim para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem as nossas obrigações, onde quer que elas nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com a nossa reforma íntima, os esforços constantes que fazemos para dominar as nossas más inclinações. Que assim seja, graças a Deus. Prece, meu amigo. Vamos lá. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Obrigado. Assim Boa seja. noite. Boa noite.